Alguma vez já ouviste falar sobre dropship? Eu quero acreditar que sim. Que tu provavelmente já ouviste falar no Instagram, no Facebook, no YouTube, ou mesmo no Google, ou mesmo com um amigo. E que já ouviste falar que simplesmente que o dropship é um e-commerce ou comércio eletrônico. Tá curioso, né? E que tu pode ajudar a criar um rendimento extra. Ficou mais curioso ainda, né? Então, neste vídeo vou poder explicar algumas coisas, vou poder explicar o básico, simplesmente para tu que queres começar esse negócio. Então, siga-me que eu vou explicar o básico. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Beto e pode me chamar por Mano Blade, que também é o nome do canal. Bem, dropship é um e-commerce, como já havia dito, simplesmente é um comércio eletrônico, onde tu vendes o produto sem teres no teu estoque para um cliente. Complicou, né? Mas não é complicado, é muito simples de perceber. É o seguinte, eu tenho um produto, vamos supor, vou dar um exemplo. Eu tenho um calçado feminino, que acho que é mais fácil de... É o melhor exemplo, uma vez que... As mulheres gostam de gastar, isso não é novidade. Bem, tu tens um calçado feminino, simplesmente, mas tu não tens no teu estoque. Simplesmente tu procuras um fornecedor que tenha calçado feminino e tu crias um site onde o cliente compra no teu site o tal calçado. Então, o que acontece? O fornecedor vai entregar o produto ao cliente. Então, é da responsabilidade do fornecedor ter o calçado no seu estoque e de entregar o produto ao cliente. Ficou mais claro agora? Resumindo, o dropship funciona da seguinte maneira. Primeiro, tu tens que ter um produto que tu queres vender ao teu cliente, né? E o preço. Esse é o primeiro passo. Segundo, tu tens que ter o cliente. Ou nesse caso, tu tens que ter um nicho do mercado que tu queres distribuir o produto. Porque não adianta tu estás a queres distribuir o produto para todo Moçambique, vamos supor. E sem teres um nicho de mercado. Tu podes distribuir para todo Moçambique, mas normalmente tu tens que ter um nicho de mercado. Porque o que vai acontecer quando tu queres distribuir para todos sem ter um nicho de mercado? Simplesmente pode ter sucesso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Mas depois daí o que vai acontecer? Tu vais cair, vais entrar numa cova. Esse foi o segundo passo. E o terceiro passo, tu tens que ter fornecedores. E normalmente devem ser fornecedores confiáveis mesmo. E o último passo é a criação de um site, ou melhor, teres uma loja virtual. Esse é o critério, um dos critérios mais importantes. Quer dizer, todos são importantes. Então, esse foi o último passo. Para começar um negócio de dropship, normalmente existem alguns pontos que tu deves tomar em consideração. Primeiro, tu deves idealizar o produto que tu queres distribuir. É muito fundamental. E normalmente deve ser um produto que normalmente que tu achas que vai resolver um problema de um cliente, né? Vamos supor. Não pode ser um produto porque tu achas que, que tu achas que é um problema, mas não é problema. Normalmente aí tu não vais poder ter sucesso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, tu tens que ter um nicho de mercado a distribuir o produto. Porque não adianta tu estás a distribuir o produto para todo Moçambique, querer distribuir para toda a gente. Normalmente tu vais cair e normalmente esse é o erro de muita gente no mercado. Tende a distribuir o produto para toda a gente e normalmente às vezes acabam não tendo sucesso. Anyways, né? Acontece. O terceiro passo é tu teres fornecedores confiáveis. Muito importante esse passo, ter fornecedores confiáveis. Porque normalmente existem fornecedores que são desonestos, que tu podem entregar o produto, mas já não se responsabilizar, vamos supor, pela devolução do produto. Normalmente devem ser fornecedores confiáveis. O quarto passo, esse também é muito importante, teres uma loja virtual. Normalmente, para tu teres uma loja virtual, primeiro tu deves criar um site. E normalmente, para criar um site, existem
muitos sites no Google que se responsabilizam pela criação do site, ou normalmente domínio, e normalmente os custos não são muito elevados, simplesmente você vai pagar pela hospedagem, vamos supor, acho por aí 2.000 meticais mensalmente. Ou se tu achas que é difícil criar a loja virtual, podes contratar um web design. Mas eu acho que contratar um web design possa ser um pouco mais caro. Porque mesmo para criar uma loja virtual, existem sites no Google que se responsabilizam nisso aí para a criação do site, da loja virtual. E o último passo, que é muito, mas muito importante, que muita gente falha, é o marketing. Tu tens que fazer o marketing do teu produto, o marketing da tua loja. Para quê? Para que para os clientes possam ir na tua loja, para que os clientes possam ficar na tua loja. Porque não vale a pena tu criares a loja virtual, o cliente chegar nem ficar nem 5 segundos, simplesmente entrou, saiu. Tu tens que criar tens uma estratégia de marketing onde possa convidar o cliente a entrar no teu site e possa obrigar e possa fazer com que o cliente queira ficar mais no teu site, queira comprar alguma coisa, vamos supor, queira pôr um produto no carrinho, qualquer coisa. Então essas foram algumas dicas de como começar um dropship. Como todo negócio, dropship também tem as suas vantagens. Uma das vantagens do dropship é tu poderes vender mais de um produto e com mais como um negócio qualquer, o dropship também tem as suas vantagens. Uma das vantagens do dropship é tu teres uma variedade de produtos utilizando mais de um fornecedor. Porque provavelmente tu estava a pensar tipo, ok, vou ter um único fornecedor. Não é necessário que tu tenhas um único fornecedor. Tu pode ter 2, 3, 4, depende da variedade de produtos que tu estás a distribuir para os teus clientes. Outra vantagem é não te preocupares com a logística de entrega dos produtos. Por quê? Porque simplesmente a entrega dos produtos é da responsabilidade do fornecedor. Por isso é muito importante tu teres um fornecedor que tenha políticas de entrega de produtos. Outra vantagem também do dropship é não te preocupares muito na contratação do pessoal. Não é muito necessário contratar o pessoal. O que eu estou a querer dizer? Numa primeira fase, né? O que eu estou a querer dizer é o seguinte, simplesmente porque não vais precisar de pessoal para controlar o estoque, que às vezes é uma dor de cabeça, não vais precisar de pessoal para a entrega de produto. Por quê? Porque simplesmente está na responsabilidade do fornecedor. Olha, só vantagens boas. Realmente, e no final do mês, simplesmente pode ter custos muito baixos, que simplesmente pode ser a internet, a hospedagem, por em diante. É possível criar o dropship cá em Moçambique? Sim, é possível. Mas numa primeira fase pode ser um pouco difícil. Por quê? Por causa da nossa mentalidade. Nós ainda estamos com uma mentalidade muito limitada. Por quê? Porque ainda temos aquele conceito de que podem me roubar o meu dinheiro na internet. De que não vou receber o produto. Então ainda temos esse pequeno problema, essa pequena barreira para atravessar. Mas pode ser muito fácil, por quê? Porque hoje em dia toda a gente está na internet. Toda a gente está na internet, sejam crianças, sejam jovens, sejam. Toda a gente está na internet. Pouca gente fica hoje em dia na televisão. Na televisão, normalmente às vezes as pessoas estão na televisão somente para assistir telejornal ou novela. Mas toda a gente está na internet. Por quê? Porque a internet é um universo com várias galáxias, tem um universo onde tem muita coisa para tu fazer. Então, hoje em dia é muito fácil criar os negócios de internet, ter um negócio que envolve a internet, e normalmente é mais rentável e também te poupa mais tempo. Vamos supor que tu queres comprar um produto, simplesmente tens que apanhar a chapa, ou tens que pegar tudo, teu próprio transporte, ir para tal loja, corre o risco de chegar a tal loja, não encontrares o produto, saís de lá frustrado, voltar para casa, olha todo esse tempo que perdeste. Enquanto com dropshipping, pouco tempo, poupas do próprio tempo,
poupas o tempo do fornecedor e também poupas o tempo, vamos supor, da pessoa que está a fazer o dropship. Então, todo mundo sai feliz. Exemplo de algumas empresas que fazem dropship. Temos o caso do AliExpress. Hoje em dia, muita gente compra produtos no AliExpress. Eu, particularmente, também compro no AliExpress. E, normalmente, também, há que salientar que eu também tinha essa mentalidade de que, no AliExpress, vamos roubar o dinheiro. Normalmente, no AliExpress, é muito seguro comprar os produtos no AliExpress. Outro exemplo, o Alibaba. Outro exemplo, Amazon, que é venda de livros. Então, basicamente, só para ver, são empresas grandes que normalmente estão a faturar, mas estão a faturar mesmo. Não estou a querer dizer aqui que começando o dropship tu vais ficar milionário, mas eu estou a querer dizer que com dropship dá para tu fazeres criares um rendimento extra. Basicamente são esses exemplos que eu queria trazer aqui para vocês. E são bons exemplos que há que considerar. E algumas dicas só para dar, né? É muito importante ver, analisar a política de entrega de produtos dos fornecedores. Muito importante. E também a política de devolução do fornecedor. Porque podem existir casos que o cliente não está satisfeito com o produto, quer devolver. Então é da responsabilidade do fornecedor devolver o produto. Mas o fornecedor não entra nesse processo de devolução. Simplesmente o cliente vai te contactar com base no teu site. E tu tens que contactar ao fornecedor. Simplesmente isso. E por isso devem ser fornecedores confiáveis e honestos. Bem, este foi o vídeo desta semana, Dropship. Não bonito, né? Dropship. Então, se gostaste do conteúdo, dá um like aí. Também se não gostaste, dá um like, né? Porque também ajuda o canal, né? Então, inscreva-se no canal para que eu possa trazer conteúdos dessa natureza e também sobre algumas curiosidades, muitas curiosidades que eu quero trazer aqui no canal, sejam curiosidades do universo, sejam curiosidades da África, muitas curiosidades que eu tenho para trazer. Então, inscreva-se no canal, clica no sininho para que sempre possa aparecer aí na tua tela aí do teu telefone, do teu computador, sempre que eu for a postar um vídeo. Então, até o próximo vídeo. Au revoir, minha família. Mano, bleed.